óculos para mim, filha. 1 João, capítulo 3. Como pôde me amar assim? Interessante que esse cântico, ele fala uma parte aqui que eu acho que ia contra algumas teologias, que fala, como amou a mim, um verme vil. Quem gosta de ser chamado de verme aqui? Ninguém gosta, né? Inclusive a teologia hoje, ela fala, não, você é especial. Somos especiais porque Cristo derramou seu sangue por nós. Somos alguém por causa de Cristo. Não pense que eu e você somos alguma coisa porque a gente, né, fez uma faculdade, estudou, ou tratou bem uma pessoa, ajudou uma velhinha a atravessar a rua. Nada que a gente possa fazer nos fez merecedores desse grande amor. Então, a gente vai entender um pouquinho hoje sobre esse amor de Deus, é o amor ágape, né, que faz parte até do nosso nome aqui da casa, comunidade ágape. Esse ágape é o amor de Deus. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, versículo 1 apenas, a gente vai estar lendo esse versículo, que diz assim: Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Vou ler novamente o versículo 1. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fosse chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. A gente tem uma questão de, quando a gente fala de amor, a gente tem uma ideia do que seja amor, né? A gente, quando fala de amor, o mundo prega muito de amor. Todo mundo, nas músicas, fala de amor, né? E usa algumas expressões como amor como algo sensual, né? Na maioria das músicas, inclusive, do mundo, o amor é algo muito sensualizado, né? Aquele amor erótico, aquele amor que é em cima do erotismo, às vezes até da vulgaridade. E a gente sabe que tem o amor do pai com o filho, existe o amor da mãe, existe um amor entre amigos, existe amor. Eu não posso falar que não existe amor. Existe amor. Só que nada nesse mundo é comparado ao amor de Deus. Nada pode ser comparado ao amor de Deus. Talvez a gente tenha um pouquinho de ideia do que seja amor quando a gente fala de uma mãe para com o filho. Não tem? Porque a mãe que ama seu filho não abandona, a mãe que ama seu filho não deixa de dar de comer, a mãe que ama seu filho tira dela para dar para o filho, mas ainda esse amor de mãe não chega aos pés do amor de Deus. E esse amor que Deus ele foi dado, não é um amor falado nas poesias, falado e cantado nas canções. Porque hoje o amor, ele é tido como algo muito poético também. Mas o amor não é o que é falado, o amor é o que faz. Quando eu amo alguém, eu faço algo por alguém. Eu não só digo que amo. Se eu amo meu esposo, eu faço por ele coisas que vai agradá-lo. O meu amor demonstrado por ele, de que forma? Pelo que eu faço, não pelo que eu falo. Eu posso falar, Dudu, eu te amo, e por trás eu desonro ele. Eu posso falar, Dudu, eu te amo, e eu não cuido dele. Eu posso falar, Dudu, você é minha vida, e não faço nada por ele. Então, o amor não é o que fala. O amor é o que faz. E o que a gente consegue entender quando fala do amor de Deus, ele fala de que o amor que Deus nos tem concedido. O amor que Deus nos tem concedido foi o amor que foi demonstrado. Foi um amor que não foi falado. Não foi um amor poético, nem erótico, nem um amor de filiação apenas, mas o amor que foi demonstrado. E eu queria que vocês caminhassem junto comigo para a gente entender essa questão do amor. E eu separei alguns textos, porque a gente vai falar de filiação também. E como filhos de Deus, a gente precisa entender o amor do Pai. E a gente precisa entender o que Ele me chamou e te chamou para fazer. Então, não tem como a gente falar que tem o amor de Deus, que é constrangido pelo amor de Deus, e viver uma vida libertina.
E viver uma vida egoísta. O que é egoísta? Tudo gira em torno de você. Quando a gente fala de amor de Deus, a gente fala do amor que dá. Aí eu até separei um texto que está em Isaías 49, que fala assim, Isaías 49, versículo 15, 16, ele fala desse amor da mãe. Porque quem aqui já abandonou um filho? Das minhas irmãs que estão aqui, alguém aqui abandonou o filho? Teve o filho e largou? Eu não conheço, nenhuma de vocês largaram. Não é verdade? Mas olha o que a palavra de Deus fala. Porventura pode uma mulher esquecer-se do seu filho que cria? Será que a gente consegue esquecer? Esquecer? Consegue? Jamais. Por mais que a vida nos dê circunstâncias, jamais a gente, como mãe, se esquece de um filho. Às vezes a gente está andando pela rua, a gente vê um brinquedo, a gente lembra, quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar para ele. Vê um alimento, vou lhe comprar um iogurtezinho, porque eu sei que ele gosta. Para de ficar falando. Pode comprar, você é casado, querido. A gente tem essa questão do amor. O amor da gente é tão ligado que os nossos filhos... Dudu tem um ciúme danado dessas crianças. Tem ciúme, sim. Tudo você faz pelos teus filhos, Cristina. Assim que ele fala. Porque a gente tem uma ligação. E parece que quanto mais velho o filho fica, mais a gente fica ligado. Mas, porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Acontece. Eu vivi isso na minha família. Eu vim conhecer um irmão meu depois que eu tinha casado. Minha mãe chegou para mim e falou assim, Ana, eu tenho que te contar, você tem um irmão, 2 irmãos que ela não conseguiu criar, devido às circunstâncias. E você tem um irmão e ele veio me procurar, Júlio, o nome dele. E eu conheci meu irmão, ele já tinha, hoje eu tenho 47, ele teria, hoje que ele faleceu, ele teria hoje 40 anos. Então, assim, bem pertinho, que eu tenho um irmão mais velho de 48, eu tenho 47, esse meu irmão tem 40. Minha mãe, pela circunstância, não pôde criá-lo. E ele veio procurar minha mãe. E eu conheci, e eu briguei com a minha mãe. Falei, mãe, por que, mãe? A senhora abandonou. Ela, Ana, eu vivi uma vida muito difícil, não tinha como. E eu entendi, porque a gente sabe o que é a vida difícil. A gente sabe não, a gente imagina. Mas ainda, gente, eu quero que vocês entendam que uma mãe não deixa um filho porque ela quer. A pregação não é sobre mãe, igreja, é sobre o amor de Deus. Mas eu quero que vocês entendam ainda que uma mãe... Porque a mãe, ela é ligada ao filho, porque o filho fica ali 9 meses no seu ventre. Ela tem uma ligação muito forte com ele. Ele, inclusive, 10 meses. Você chegou a quase 10 meses. Né? A ligação que a mãe tem com o filho, ele reconhece a voz da mãe. Meus filhos, tadinho, foram tudo treinados com o violão em cima deles, coitados. Por isso que eles não tinham, acho que não tinham para onde correr de música, porque eu toquei o violão até os 9 meses com eles. E depois que eles nasceram, não me julguem, o Paulinho foi com 9 dias para a igreja, o Rafael foi com 14 dias para a igreja. Nunca mais saí, não me julguem, porque eu acho que hoje o pessoal ia me julgar mais. Dei a primeira vacina e vamos nós para a igreja. E eu lá com a cesárea, lá tocando na frente. E amei a igreja, graças ao Senhor. Meus filhos foram criados na presença do Senhor. Mas ainda que uma mãe venha esquecer do filho. Olha o que essa palavra diz. Mas ainda que ela se esquecesse, contudo, eu não me esquecerei de ti. Versículo 16. Eis que nas palmas das minhas mãos eu gravei o teu nome na mão de Deus, e os teus muros estarão continuamente diante de mim. Para vocês terem uma ideia, o que é o amor de Deus? A gente, pelas circunstâncias, a gente não consegue dar um amor pleno para os nossos filhos. A gente, pelas lutas, a gente não consegue amar o nosso marido na sua totalidade. Porque nós somos pecadores. A gente, com tudo que a gente tem de bom, se há alguma coisa boa em nós, a gente não consegue acertar o tempo todo, mas Ele não se esquece de mim e Ele não se esquece de você. O amor de Deus é um amor completo, é um amor que regenera. Você sabe o que é regenerar, gente? É um fígado, você sabia que o fígado, minha enfermeira pode falar melhor do que eu, né? Um fígado, quando existe um probleminha, se cortar um pedacinho dele, ele tem poder de regenerar.
Já viram o rabinho da lagartixa? Eu sei que algumas irmãs não gostam de lagartixa, mas se você cortar, ele cresce de novo, porque tem o poder de regenerar. Você tem ideia do que o Senhor fez por mim e por você? A gente era um verme vil, como a gente cantou aqui. Sem Jesus, a gente é um verme. E ele pegou um verme vil, morto em delito e em pecado. A Bíblia fala que a gente estava morto. O que um morto faz? Nada. Ele pegou a mim e a você e derramou o seu amor por mim e você e te separou para a sua glória. Ele te tirou daquela sujeira que você estava. Eu gosto muito de Ezequiel 16, o pastor gosta muito de pregar sobre isso, que ele pegou Israel ali das suas sujeiras, do seu nascimento, lavou, limpou, e Israel depois veio a se prostituir. Ele fez com a gente a mesma coisa, ele limpou a gente, tirou todos os carrapichos, tudo aquilo que me sujava, que te sujava, por amor. Não porque você e eu fizemos alguma coisa certa, mas por amor ele fez isso. Mas será que Deus ele faz as coisas para a gente só ficar desfrutando? Para a gente ficar assim pleno? Não. Errado é aquele que pensa assim, que Deus me resgatou, me tirou das trevas, me trouxe para a sua maravilhosa luz, para eu ser plena. Hoje eu sou uma mulher empoderada, pastora. Né? Não tem as palavras hoje que falam das mulheres empoderadas e dos homens ao máximo, das mulheres únicas? Somos únicos, somos cheios do poder de Deus, sim. Mas tem um propósito pelo qual Ele me fez e te fez. Você não foi feita, tirado da onde você foi tirada, tirado da onde você foi tirado, saiu das tuas fragilidades, para ficar pleno, como se nada tivesse acontecendo. Ele me separou e te separou para você ser filho. Filho. E uma coisa que é engraçada sobre filiação, quando a gente tem um filho, a gente pensa assim, e Paulinho, quando Paulinho nasceu, a gente falou, Paulinho é igual o Dudu. Paulinho cresceu, Paulinho é meia cópia do meu sogro. Se você olhar, tem uma foto até que eu postei uns dias desse, um tempo atrás, Paulinho é muito parecido com o meu sogro. Ele lembra, porque tem uma filiação. Lembra Dudu? Rafael, quando nasceu, até uma certa idade, parecia mais com a minha família materna. Hoje eu acho que Rafael mais também... Não, estranho não, mexido. Aí Paulinho sempre zoava Rafael, falando que ele foi filho da Ratazana. Que ele puxou a mãe dele, Ratazana. Mas não, ele é meu filho, sim. A gente sempre busca isso nos filhos, não busca? O David é uma misturinha boa, né? De Dani com Alice. O filho sempre parece com o pai, sempre parece com a mãe. Quando não parece, aparentemente, às vezes puxa o gênio. Não é verdade? E fulano é genioso igual ao pai. Aparece até comigo aparentemente, mas a Evelyn é geniosa igual a mãe. Igualzinho, quem olha assim nem diz nada, né? Porque o filho tem essa questão, e nem é uma coisa nem que ele queira. Tem coisas que eu faço que eu lembro minha mãe inteiramente. E eu não queria, eu falei, poxa, eu não queria ter puxado isso da minha mãe. Mas é natural. As minhas irmãs, Paulinho estava vendo um dia, a minha irmã falou, mãe, é engraçado, algumas expressões que você tem é igual a Dayana, tia Dayana. Dayana é bem diferente de mim, é uma índia, tem um cabelão, pai diferente, é só a mãe que é a mesma mãe, mas eu tenho uns trejeitos parecidos com a Dayana. Dayana tem uns trejeitos parecidos comigo. A Kelly, que é outra também, tem uns trejeitos. Por quê? A filiação, ela traz essas características. É normal. É normal a gente comparar. Às vezes compara, né? A gente estava até falando sobre isso, né, Magna? A gente compara. Por que o fulano parece tanto com o ciclano? E é porque, às vezes, gente, tem filhos que vêm com herança lá do tataravô. Às vezes puxa um olho claro que o pai e a mãe não têm, porque o avô tinha. É totalmente natural. Agora, vamos lá. O Senhor me salvou, me concedeu o seu amor. Para quê? Para que eu fosse feito filho. E não, quando fala de filho, a gente entende que o Senhor nos adotou. Mas quando a gente entende que o sangue de Cristo... Ele me uniu novamente ao Pai, então não tem a ver só com uma adoção, porque o adotado, ele pode ser registrado, ele tem todos os direitos de filho, ele tem todas as garantias da lei, mas ele não tem o gene. O gene que puxou da mãe, às vezes vai puxar o gene dos seus pais.
Mas quando se fala de algo espiritual que é Deus, ele me chamou, ele te chamou para ser filho. E a gente precisa ter a mesma característica dele. Vocês estão entendendo, igreja? Porque seria muito bonito a gente chegar aqui e falar assim para vocês: ó, o amor de Deus te foi concedido, viva uma vida plena, você já pode conquistar tudo, o mundo é de vocês podem pedir tudo para Deus que Ele vai dar, porque Ele é o dono do mundo, Ele é o papai querido. Mas Deus não tem filho mimado. Filho mimado é uma tristeza. Porque filho mimado, você vai dando para ele. No dia que você disser não para ele, ele se revolta. Deus não tem filho mimado. Ele até nos mima em algumas coisas, que a gente brinca com essa coisa, porque às vezes a gente está querendo muito alguma coisa, e quando você menos espera, Deus te presenteia. Isso a gente vai falar, que mimo de Deus. Mas Deus não tem filhos mimados. Deus tem filhos que Ele chamou para ser filhos legítimos. Filhos que andem na luz. Filhos que vivam a vida igual de Cristo aqui. Filhos que têm uma identidade. Vocês estão entendendo? Filhos que saibam para que veio. Porque o problema da humanidade hoje é que as pessoas não sabem para que veio. Esse problema de gênero, de tantas outras coisas, é que as pessoas não sabem quem é você, para onde você veio, de onde você veio. Ah, não sei para o que eu vim, não sei para onde eu vou, não sei quem eu sou. Você sabe quem você é? Você sabe quem é você em Deus? Porque talvez você não saiba quem você é, porque você e eu tivemos tantos problemas familiares, tantas coisas que mancharam o nosso coração, não é verdade? A nossa identidade ficou meia ferida, mas hoje eu não posso ter uma identidade humana. A minha identidade hoje não é uma identidade que mamãe e papai me deram. Porque se eu tiver uma identidade que meu pai e minha mãe me deram, é uma identidade deturpada muitas vezes. Eu não cresci com um pai. Então eu não tive nenhuma referência de pai. Eu fui desfrutar da paternidade, sabe quando? Quando eu vi meus filhos tendo pai. Quando o Dudu falava para eles, não façam isso, e corrigia, eu falava, caramba, assim com o pai age, né? Porque eu não sabia, nunca tive, eu tive padrastos. E muito ruins. Eu tive vários padrastos. E um pior do que o outro. Então, se eu for achar que a minha filiação com Deus tem a ver com a filiação da terra, é uma filiação frustrada, não é verdade? Mas a nossa filiação não é da terra. A terra, ela tem defeitos. Ela foi estragada. A nossa filiação é filho de Deus. Eu separei alguns textos que eu quero falar sobre essa filiação. Eu vou ler novamente aqui o versículo de João. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa identidade. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, porque esse amor nos foi concedido, porque esse amor nos foi dado, porque esse amor nos foi doado, para que fôssemos chamados filhos de Deus. Então, esse amor foi dado para quê? Para que você seja chamada filha de Deus. Aí você vai falar assim para mim, pastora, mas assim, eu sempre ouvi que todo mundo é filho de Deus. Não. Deus criou todas as coisas. Tudo foi criação de Deus. Ninguém nasceu por acaso, ninguém nasceu sem um propósito. Mas não são todos que são filhos de Deus. E a gente vai falar isso na palavra. João, capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. Olha o que diz esse versículo. Todos são filhos de Deus? Não. Quem são os filhos de Deus? Mas a todos quanto receberam. Receberam quem? O verbo da vida. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Eu gosto de uma outra versão que fala assim, deu-lhes o direito. Direito é uma coisa profunda, né? Quando a gente fala de leis, quando a gente fala de legislação, é diferente quando você tem direito sobre algo. Você é legalizado, você está legal naquela situação. Você pode usufruir daquilo. Você pode usar daquela situação. Então, ele deu-lhes o poder, o direito de serem quem? Feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Versículo 13. Os quais, olha aí, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quantos de nós tivemos filhos planejados? Meus 2 filhos foram planejados. Eu falei, eu quero ter um filho,
e Paulinho veio. Depois de um tempo, ele veio. Janaína, o Isaac foi planejado? Não. Né? E assim, né? Quantos de nós temos filhos que são planejados e não são planejados? Cauã, né, também não foi, né, nega? Cauã não foi. Ele é menos amado? O Isaac é menos amado? Não. Exatamente. Mas engraçado é que Deus nos fez filho, não foi da vontade do homem, não foi porque você planejou ter um filho. Vocês estão entendendo? Eu vou ter um filho em 2000 e tanto, vou casar, vou ter um filho. Não. Não foi. O que Deus nos fez não foi por causa do planejamento de mamãe e papai. Foi por causa do planejamento dele, da vontade dele. Daquilo que ele me chamou e te chamou para ser filho. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Gente, isso é precioso demais. Porque você olha para a tua condição, você olha para a condição do Cauã, você olha para a condição do Isaac, você vê, é minha alegria. É o filho do meu coração, porque eu nem planejei, mas o Senhor planejou a cada um de nós e nós somos filhos da alegria do Senhor. Ele me chamou e te chamou para ser filho. Vocês estão entendendo? Mas o que Satanás, ele muitas vezes coloca na nossa mente e no nosso coração? Você acha que Deus te ama? Não é assim que ele fala, gente? Você acha que Deus te ama? Você fez isso errado, você fez aquilo errado, você não cumpre nenhuma promessa que você faz. Mas você acha que Deus nos ama porque a gente cumpre promessa ou não cumpre promessa? Não tem isso com Deus. Não nos condiciona a ficar pecando, tá, igreja? Porque aquele que ama o Senhor não vive pecando, que vai ser o tema das próximas mensagens. Que a gente vai falar sobre 1 João 3, que fala sobre isso. Mas a gente entender que a gente é filho de Deus te dá uma condição, um direito de você saber para que você está aqui. Como filho de Deus, você tem alguns direitos e alguns deveres. Como filho de Deus, você precisa se colocar no lugar que é de filho. Eu não vou ler João 3,16 agora não, Lúlia. Vai para Mateus 5,9. Como filho de Deus, o que eu preciso fazer? Mateus 5, versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Como filho de Deus, eu preciso pacificar. O que é pacificar? É trazer a paz. Como filho de Deus, aonde eu estiver, eu preciso trazer a paz. Porque eu não estou fazendo a minha vontade. A minha vontade é lá quebrar, a minha vontade é lá matar, a minha vontade é lá destruir, a minha vontade é botar fogo e lançar um pouquinho mais de lenha na fogueira. Não é assim que é a nossa vontade em algumas situações? Mas como filha de Deus, como filho de Deus, o que eu faço? Eu trago a paz. Eu me lembro um testemunho de uma pessoa que estava pregando, e ela falou que ela se envolveu num acidente de carro. E naquele acidente de carro, o marido estava bem nervoso, porque na hora que tem um acidente, alguém quer descobrir quem estava errado. Você que avançou o sinal, você isso aqui. E o marido estava assim, não, mas você que errou. E a mulher assim do lado dele, é isso mesmo, bem, eles que fizeram tudo errado, eles que não sei o que lá. E começou a falar isso no ouvido do marido. O marido foi ficando... A mulher que estava, que era cristã, que estava lá na situação, chegou perto da mulher e falou assim, ô mulher, vigia a mulher. Vigia, você está colocando lenha na fogueira, seja pacificadora. Aí a mulher entendeu, calou a boca e os dois conseguiram resolver a situação lá do acidente. Porque mulher mexe em fazer isso. Mulher rixosa é uma tristeza. A mulher fica assim, ó, aquela gotejar contínuo que a Bíblia fala. E nem sei o quê, porque você deu mole, porque você tinha que ir lá e ter feito isso. Eu já falei isso. Não vem reclamar no meu ouvido, não. Não vem reclamar no meu ouvido, porque na hora que você foi lá fazer, se você tivesse pedido a minha opinião, isso não teria acontecido. E fica ali. E fica ali no ouvido do homem, coitado. Em vez de pacificar, né, Lúlia? Aí, viu? E às vezes nós fomos chamados para ser pacificador. Gente, pacificador não significa que você não vai denunciar pecado. Pacificador não significa que você não vai falar o que tem que falar. Mas você tem que saber a hora de falar. Porque uma palavra maldita, uma palavra falada fora da hora, a Bíblia fala sobre Provérbios, fala sobre isso. Ela traz confusão e não traz cura. Uma palavra dita no momento de calor, de uma discussão, traz morte, gente. Traz morte.
traz morte. Porque no calor da discussão, a mulher vai lá, ou quem for lá, ainda bota um pouquinho de lenha, traz morte. A palavra dita ao seu tempo, a Bíblia fala que é como se fosse ouro. É como se fosse algo muito precioso. Então a gente precisa ser, como filho de Deus, precisamos ser pacificadores. Deus não te chamou para fazer guerra. Deus não te chamou para comprar briga. Tem gente que acha que tem que fazer a defesa de Cristo, né? E fica defendendo Cristo. Não estou falando que a gente não deva expor, né, aquilo que a gente crê, não estou falando sobre isso. Mas Deus não precisa nem que a gente defenda nada dele. Eu preciso ser um agente de paz. Porque se eu for um filho de Deus verdadeiramente, as pessoas vão olhar para a minha vida e vão ver quem em mim? A Ana? Vai ver Salete? Vai ver Ismael? Vai ver o Wallace? Ou vai ver Cristo? Ou vai ver que você é filho e parece com o seu pai? Você é um filho que parece e anda no mesmo caminho que o seu pai. A gente precisa tomar isso na nossa vida. Outra coisa que a gente precisa também é Mateus 5,44. Aí mesmo, versículo 44. Olha o que diz. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Eu que estou falando isso? Sou eu que estou falando isso? Não sou, gente. Porque o que pregam hoje é assim, ó, eu sou crente, mas eu não tenho sangue de barata. Não é verdade que as pessoas falam? Eu sou crente, mas ninguém vai pisar em mim. Porque eu vou falar mesmo. Eu sou sincero, eu falo mesmo, eu falo na cara. Aí vem Jesus. Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. É difícil. É muito difícil, porque o primeiro sentimento que vem no meu coração, vou falar de mim, quando alguém está me fazendo mal, quem me viu passar na prova e não me ajudou. É o sentimento que eu tenho. De cantar aquelas músicas bem de vingança mesmo, pentecostais. Sabe? Poxa, eu estou aqui servindo ao Senhor. Senhor, eu estou aqui te servindo. E estão falando do meu nome. E estão fazendo fofoca. Gente, eu já sofri cada fofoca braba. Quando eu era lá da presbiteriana, coisa muito, muito sérias. E a minha vontade era, sabe? De lá puxar os cabelos. É que eu não sou dessas de puxar cabelo, não. Sem nem brigar. Mas a vontade que dá de lá puxar cabelo, fazer as coisas. Mas, quando você para, quando você reflete, quando você respira, você entende. Não, Deus tem um propósito nisso tudo. Eu não estou aqui para defender o meu nome. Eu não preciso colocar em defesa o meu nome. Eu tenho um nome a zelar. E o meu nome é ser chamada filha de Deus. Então, como filha de Deus, eu preciso amar os meus inimigos. Como filha de Deus, eu preciso bem dizer os que estão falando mal de mim. Como filha de Deus, eu preciso fazer o bem aos que me odeiam. Como filha de Deus, eu preciso orar por aqueles que me maltratam e me perseguem. Como filha de Deus. Como filha das trevas, eu vou lá e resolvo tudo na minha mão. Mas eu não sou filha das trevas. Você não é filho das trevas. Você é filho de quem? Filho de Deus. Aí tem pessoas que vão falar assim para mim, já falaram isso para mim. Pastora, mas esperar por Deus é muito brabo. Deus demora muito. Deus demora muito. Eu prefiro ir lá resolver. Depois eu peço perdão a Deus. Só que nisso que você vai lá se resolver, é estresse para você, é inimizade que você cria, e é o nome de Jesus que você suja. Porque uma das coisas que as pessoas mais falam é o seguinte, mas você não é crente? Não é verdade? Então, vale a pena esperar no Senhor, por mais que seja difícil. Vale a pena. Como filha de Deus, eu preciso orar. E clamar. E clamar. E clamar ao Senhor a cada instante. Vamos continuar? Romanos 5, versículo 10 diz assim, porque, olha só o que o Senhor fez por nós. Porque se nós, sendo inimigos,
fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vou ler novamente. Porque se nós, sendo inimigo, quem éramos nós antes de Cristo, antes do Senhor nos separar para o seu louvor? Inimigos, mortos em delitos e em pecados. Mas ele pegou, a gente era inimigo, a gente não queria Cristo, a gente não queria a vida, e ele pegou a gente, nos reconciliou. Reconciliar significa conciliar novamente. Toda vez que tem um é retorno. Ele pegou a gente era antes do pecado, a gente era reconciliado com Deus. Reconciliado, a gente era conciliado com Deus. Não existia quebra. O pecado quebrou. Aí ele, através de Jesus, reconciliou, ligou a gente novamente a Deus, pela morte. Não foi um sacrifício de um animal ou de uma oferta que foi trazida ao altar. Foi o próprio Filho dele que morreu por mim e por você. Agora, por ele ter feito isso, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Seremos feitos filhos de Deus pela sua vida. Por causa de Cristo, somos feitos filhos de Deus. Eu não posso pegar o sacrifício de Jesus e jogar no lixo, por capricho, por querer reconhecimento. Eu gostei de uma frase assim, que eu postei esses dias, que que o único lugar que a pessoa é reconhecida no IML. Quando alguém morre, tem que alguém lá da família reconhecer. É fulano de tal. Que na casa de Deus não é lugar para ninguém ser reconhecido. Isso é uma coisa que tem sido pregado. Irmão, Deus vai te honrar no teu ministério. Gente, como que é a honra de Deus? A Bíblia fala que Deus deu um nome para Jesus, que é sobre todo nome. Como que Jesus foi honrado? Morrendo, morte e morte de cruz. Será que é essa honra que eu e você, as pessoas pregam para a gente? Não é. A honra que as pessoas pregam, que a gente muitas vezes é levado na emoção e quer pregar, é o seguinte: teu ministério vai ser conhecido, teu ministério vai ter 50 milhões de membros, você vai gravar um CD, vai vender CD pra caramba, você vai pregar e você vai viajar para o mundo inteiro, você vai fazer e acontecer. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer na vida de cada um de nós? Pode. Mas não confunda a honra de Deus por isso. Porque Deus ama tanto aquele que prega para a multidão, como aquele que prega para um. Como a Marlete falou aqui no começo. Não deixe de pregar a palavra. Deus chamou uns para pregar para um? Chamou. Deus chamou um para pregar para 10? Chamou. Deus chamou um para pregar para 100? Chamou. E para pregar para 1000? Chamou. Ele chamou para pregar para 10.000. Cada um precisa entender o seu chamado, o seu ministério, sem essa questão do orgulho e da vaidade. Porque quando se fala de honra humana, mexe com o nosso orgulho. Talvez eu e você tenhamos tido uma vida muito sofrida e a gente espera que aqui na igreja a gente seja reconhecido, já que na minha família ninguém me reconheceu. Para vocês terem uma ideia do que isso, essa semana passada eu fui comprar tecido ali numa loja ali em Bangu. Aí eu estava lá na fila esperando para pagar, na Tecicasa ali, que a Marlete conhece. Aí estava lá, aí as meninas do caixa estavam conversando assim. Ouve só. Você vê, menina, naquelas músicas que fala assim, quem me viu passar na prova e não me ajudou, geralmente quem canta essas músicas quer falar de um membro da família, porque geralmente a família não apoia o outro, quando o outro começa a fazer um empreendimento, quando o outro começa a fazer uma coisa, aí quando começa a crescer, né, o empreendimento ou qualquer coisa, ou começa a evoluir, eles cantam, viu, família, vocês não me apoiaram, mas aí olha onde eu estou. E elas estavam discutindo isso, porque até sem graça, porque elas estavam falando alto, assim como eu estava ouvindo, outras pessoas estavam ouvindo, aí eu fui lá pagar com vergonha. Porque muitas vezes é isso. Muitas vezes é isso. Você quer ser reconhecido porque você quer passar na cara da tua família, desculpa a expressão, que você venceu. Será que Deus está nesse patamar de passar na cara de alguém? Não, não. Por isso que ele falou naquele texto anterior, ora por aqueles que perseguem você. Se alguém da tua família não te apoia, não briga com ele, não. E não fica falando, Deus me honra, Senhor, me honra, Deus. A honra de Deus, às vezes, é bem complicada. Deus vai mexer em coisas que Ele quer que venha para fora, de dentro de você, dentro de mim, que precisa sair. Às vezes, vaidade, orgulho, coisas dentro de nós que estão presas. Vocês estão entendendo? Fala, Senhor, me permita viver a Tua vontade. Me permita manifestar como filho Teu nessa terra.
já que eu fui reconciliada, já que eu fui chamado, já que eu fui tirado das trevas, eu era inimiga, eu era inimigo, o Senhor me tirou, me ajuda a ser um agente pacificador? O Senhor tem chamado a gente para isso. Ser filho de Deus significa isso. É a mesma filiação de Jesus. E a gente vai terminar lendo Romanos 8. A gente vai ler alguns versículos de Romanos 8, porque Romanos 8 ele é maravilhoso. E a gente vai estar lendo o versículo 3, depois vão dar continuidade. Pode botar o versículo 1, Luli, faz um favor. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Só para a gente poder entender. Deus, ele criou todas as coisas. Fez tudo, colocou o homem no meio do jardim. E o homem estava lá no meio do jardim, Deus, na viração do dia, visitava o homem, deu instruções para que o homem colocasse nome nos animais, o homem lavrava a terra, o homem trabalhava, tá, gente? Até antes do pecado, trabalhava, tá? Mas não era pesado igual é depois do pecado. Trabalhava, fazia ali, colocava nome. Imagina colocar nome nesses animais todos, né? Estava ali, e a mulher se encantou por algo que a serpente falou, e ali o pecado começou a reinar. O homem foi desligado de Deus. O homem foi cortado de Deus. Então, Deus não poderia mais vir na viração do dia conversar com o homem. Por causa de quê? Por causa da santidade de Deus. Se Deus chegasse perto do homem, o homem era fulminado por causa da sua santidade. Porque uma coisa que a gente precisa entender é quem Deus é e quem nós somos. Quem Deus é? Deus é soberano, Deus é santo. Eu até fiz aqui uma listagem. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é eterno, Deus é único, Deus é fiel e Deus é justo. E outras coisas, tem um monte de atributos. Quando fala de glória, quando fala assim, a glória de Deus, a glória não é atributo, a glória é todos os atributos de Deus reunidos. Tudo que Deus é, a glória dele, reunido nele. Quem é Deus? Quem eu sou? Quem é você? Quem éramos nós? Morto, verme vil, morto em delito e em pecado. Então, como que pode um Deus que é santo, que é poderoso, chegar, alguém está morto? Tinha que ele mesmo vir para entregar um sacrifício que lhe fosse perfeito aos seus olhos. Não tinha como, ele não é que ele tentou, usei a palavra errada. Ele mostrou, durante a caminhada na terra, homens que foram tipos de Cristo. José foi um tipo de Cristo, Moisés foi um tipo de Cristo, Davi foi um tipo de Cristo e outros homens mais. Mas o que esses homens todos fizeram? Pecaram. Davi, a Bíblia fala que Davi era segundo o coração de Deus. Por que era segundo o coração de Deus? Porque ele sempre se arrependia, porque ele reconhecia a sua pequenez, ele reconhecia seu pecado. Mas ele pecou, eu acho assim, o que Davi fez, o pecado de Davi, ao meu ver, tá? Não existe pecadinho nem pecadão. Mas foi um pecado, assim, muito, para mim, foi muito terrível. Do homem maquinar, olhar uma mulher nua, deitar com a mulher, colocar o marido da mulher na frente de guerra para ser morto, depois ficar com a cara mais lavada, como se nada tivesse acontecendo, porque passou meses. Passou meses. A mulher teve neném, a mulher perdeu o neném, e passou meses, até que Natã veio e contou aquela história de um rapazinho, de um fazendeiro que tinha apenas uma ovelha. Foi ali que, atinou. Para você ter uma ideia de como o homem, por si só, não consegue chegar a Deus. Vocês estão entendendo? Davi. Os salmos aqui, a maioria dos salmos é Davi. Guerreiro, homem segundo o coração de Deus, para vocês terem uma ideia. Então, Deus tinha que vir na semelhança de homem. Deus tinha que vir na semelhança. Só que se Deus viesse na sua glória, ficaria alguém vivo para contar a história? Não. Ele precisava nascer igual um homem, na mesma condição de homem. E vem Jesus. Nasce no meio, através da obra do Espírito Santo, nasce na mulher. Cresce, morre por mim e por você.
para que eu e você entendêssemos e fôssemos feitos quem? Filhos de Deus. Então, eu vou ler novamente o 3 para vocês entenderem. Porquanto que era impossível a lei. Porque a lei, ela não dava uma solução. Não tem quando você lê uma bula de um remédio, e a bula do remédio, ela te dá as indicações? Ó, esse remédio, ele é bom para tosse, ele é bom para alergia, ele é bom para curar isso, para curar aquilo. Aí vem outro negócio escrito assim, contraindicações, mas também pode dar tontura, dar isso, dar aquilo, trombose, nananã. Às vezes as contraindicações são mais do que a indicação. A lei, ela não tinha nada de indicação, ela só mostrava o pecado. Não matarás. Quem não mata? Todo mundo. Então, condenados estão. Não roubarás. Quem rouba? Todo mundo. Então, condenado está. Não cobiçarás a mulher, o animal, todo mundo cobiça. Então, vai estar... Está entendendo? Aí, quem poderia salvar? Impossível. Mas, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Continua, Lúlia, no versículo agora, versículo 14. Olha o que diz. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque ele vai falar sobre essa questão. O homem foi separado pelo pecado. Mas vem o Senhor, vivificou a gente, nos fez filho. E nós agora somos guiados pelo quê? Pelo Espírito, com letra maiúscula, como o pastor sempre fala. Eu não sou guiada pelo Espírito humano, porque o Espírito humano está aí ainda sujeito à vaidade deste mundo. Mas eu sou guiada pelo Espírito de Deus. Esses são os filhos de Deus. Versículo 15. Porque não recebeste o espírito com letra minúscula, espírito de escravidão. Você não está mais escravo na lei. Você não é mais escravo do pecado. Para outra vez estardes em temor. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, o que ele fez comigo e contigo? Tirou você daquela escravidão. Tirou você do peso da lei, que a lei falava, condenado. Condenada. Por causa de Cristo, eu e você fomos feitos filhos de Deus. E esse Espírito que está em nós nos guia para sermos parecidos com Jesus, para sermos adotados. E esse Espírito aqui, não pensa que é você que clama, não. O Espírito que está em você, o Espírito com letra maiúscula, ele clama, papai. Abba, Pai. Papai. Ele clama dentro de você. Toda vez que você está lá titubeando, toda vez que você está lá meio barro, meio tijolo, que você não sabe para onde vai, ele fala, você tem um pai. Você precisa ser parecido com o teu pai. Sabe? Ele faz isso com a gente. Versículo, vai até o 19 aí. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, o mesmo Espírito de Deus, com letra maiúscula, testifica com o nosso Espírito que somos filhos. Filhos de quem? Filhos de quem? Filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vocês estão entendendo que ser feito filho de Deus não me isenta de padecer com Ele? Uma palavra que o pastor trouxe aqui na quinta-feira, ele falou sobre a morte, que somos condenados à morte todos os dias, por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Por causa do posicionamento de ser filho de Deus. Tanto que aqui, nesse versículo 3, ele fala, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. O mundo nunca vai receber a gente, porque somos filhos de Deus. Não pense que você vai cair na graça do mundo, do sistema, como uma pessoa notável, como uma pessoa influenciadora, se você seguir realmente os passos de Cristo. Porque uma das coisas que aquele que segue os passos de Cristo vai fazer é denunciar pecado. E as pessoas não querem ser denunciadas no seu pecado. Ninguém quer ser repreendido nos seus pecados. Chega perto de alguém que está em pecado e fala para ela que ela está errada. A não ser que seja um Davi na vida, que entende e ouve o Espírito Santo de Deus. Mas a maioria das pessoas vão te ter por inimigo. Porque as pessoas não querem ser denunciadas nos seus pecados. Mas o Senhor me chamou e te chamou para ser filho de Deus. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus.
Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa da que a sujeitou. Todo mundo está perdido dentro desse pecado todo. E quem precisa se manifestar como filho de Deus? Com palavras? Palavras pouco vale. Palavras são sons que são jogados ao vento. Palavras são coisas que são faladas, daqui a pouquinho você esquece. Atitudes são muito mais do que palavra. Só para encerrar, não precisa abrir não, Luli. Quando Deus amou, não foi uma palavra que ele lançou. Quando Deus amou, foi uma atitude que ele fez. E a atitude que Deus fez foi João 3,16. Se você souber de cor, será que vocês conseguem falar de cor? Vamos lá? 1, 2, 3 e já? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus não foi uma poesia lida, não foi algo assim, aquela coisa romântica, foi algo que foi feito, foi algo que foi dado. Foi algo que foi ofertado. O pastor falou isso na devocional. Qual a oferta que eu posso dar para o Senhor? Qual a oferta que você pode dar, Cláudio? Não tem, porque a maior oferta ele fez, de dar um filho. Eu tenho certeza que nenhuma mãe daria o David para morrer por alguém aqui. Não daria mesmo. Não daria mesmo. Não dá. Mas ele deu. Ele deu para morrer por mim e por você. E muito mais do que isso, para te fazer filha e filho. Então, aquele que tem identidade de filho, igreja, deixa eu falar uma coisa para você, não é aquela pessoa que tem crise de identidade, não. Aquele que é filho de Deus não tem crise de identidade. Eu acho que hoje Deus não me ama, não. Eu acho que Deus me abandonou. Acho que Deus não gosta mais de mim. Você acha que Deus escolhe, pega filho e fica rejeitando, igual a gente às vezes rejeita nosso filho quando ele não nos obedece? Você acha que Deus é assim? Não. Aquele que é filho de Deus entende que porque é filho de Deus, cumpre o chamado de filho de Deus e paga o preço para ser filho de Deus. Não que você conquiste por pagar o preço, entendendo? Está entendendo? Mas por causa do chamado, você padece. Paga o preço nesse sentido, de padecer por seguir a verdade, que é Cristo Jesus. Amém?